Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Jocélia, de volta com a disciplina de língua portuguesa. Teremos 4 encontros, todos eles virtuais, e neste primeiro encontro estaremos estudando sobre a linguagem formal e informal. Daremos início, então, turma, conceituando linguagem. Linguagem refere-se ao processo de interação e para que haja essa interação, utilizamos diversos mecanismos para transmitir ideias, informações e sentimentos. A função da linguagem, pessoal, é a comunicação. E os tipos, formal e informal, são variantes linguísticas que têm características distintas, ou seja, diferentes, e são usadas em contextos também distintos, diferentes. A linguagem formal é também chamada de linguagem culta e linguagem padrão. Então, quando vocês se depararem com essas duas linguagens, culta e padrão, saibam que ela é a linguagem formal, tá? Essa linguagem é utilizada em ambientes mais formais, como os ambientes escolares, como reuniões de trabalho, como audiências públicas, jurídicas, entre tantas outros momentos mais formais. A linguagem formal é caracterizada pelo uso correto das regras gramaticais e pela boa pronúncia das palavras. Na linguagem formal, fala-se com clareza, o vocabulário é bem mais rico e amplo. Tem uma variedade de palavras, de vocabulários, né? E ela é utilizada quando não há familiaridade com o interlocutor, com quem estamos falando, tá? Com quem estamos dialogando. Ou seja, com aquelas pessoas com quem estamos querendo estabelecer a comunicação. A linguagem formal, ela é mais comumente utilizada na forma escrita, porque ela requer uma maior preocupação com as normas gramaticais, com as regras que a gramática nos impõe. Por exemplo, quando você está na escola, que a professora pede um trabalho, você vai desenvolvê-lo utilizando a linguagem formal, porque você vai fazê-lo totalmente dentro das normas gramaticais, com os sinais de pontuação, de acentuação, a ortografia correta, um vocabulário mais amplo, mais rico, com a concordância correta, entre tantas outras normas. Vamos aos exemplos. Eu trouxe uma tirinha da vida moderna, onde temos um diálogo entre médico e o paciente. Quando observamos esse tipo de texto, temos que fazer a leitura explícita das palavras que estão escritas e a leitura implícita que está relacionada às expressões dos personagens. Então, vamos ao diálogo no que o médico fala. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Então, observamos nesta tirinha que a linguagem que está sendo usada neste diálogo, né, é uma linguagem formal. Notamos que no início da fala, o médico usa um vocabulário rebuscado, tanto que, por não ter esse conhecimento culto pela expressão do paciente, ele ficou assustado, acreditando ter uma doença fatal, quando tudo o
que o médico falou se resumia apenas em um furúnculo. Eu trouxe aqui para você mais um exemplo, uma fábula do Esopo, o mosquito e o touro. Vamos à leitura. Um mosquito que estava voando a zunir em volta da cabeça de um touro, depois de um longo tempo, pousou em seu chifre e, pedindo perdão pelo incômodo que supostamente lhe causava, disse: Se o meu peso incomoda o senhor, por favor, é só dizer, e eu irei imediatamente embora. Placidamente, o touro lhe respondeu: Sem problemas, senhor. Nenhum incômodo há para mim. Tanto faz você ir ou ficar. E para falar a verdade, até você falar, sequer percebi sua presença em meu chifre. Moral da história: quanto menor a mente, maior a presunção. Com frequência, diante de nossos olhos, julgamos-nos o centro das atenções e deveras importantes, bem mais do que realmente somos diante dos olhos dos outros. Analisando esta fábula, percebemos que ela segue todas as normas gramaticais já citadas anteriormente: acentuação, pontuação, coerência. Ela também é rica em vocabulários. Por exemplo, no termo placidamente, o touro respondeu. Pode dizer tranquilamente, o touro respondeu. Podemos observar também onde fala na moral da história, no termo quanto menor a mente, maior a presunção. Aqui, a presunção está relacionada a uma opinião, a uma visão excessivamente positiva sobre si. O sujeito, ele é presunçoso, ele tem uma visão extraordinária de si mesmo. Temos aqui mais um exemplo. Dessa vez, eu trouxe uma piada. Na sala de aula, a professora diz: Quem se acha burro, fique de pé. Joãozinho se levanta. Você se acha burro, Joãozinho? Não, mas fiquei com dó de ver a senhora em pé sozinha. Então, sabemos que esse texto, que chamamos de piada, tem a finalidade de fazer rir, né? Desencadear humor, fazer graça popularmente falando. Porém, ele utiliza a linguagem formal. Ele vem respeitando os aspectos gramaticais da língua portuguesa. Podemos observar no texto a presença de travessão, de dois pontos, ou seja, obedece toda uma estrutura das normas gramaticais. Vamos falar agora da linguagem informal, também conhecida como linguagem coloquial. É uma linguagem que não se preocupa com as regras gramaticais, é uma linguagem espontânea. É a linguagem cotidiana que a gente utiliza para falar com amigos, com familiares. É leve, descontraída. Utiliza-se, por exemplo, de palavras inventadas, de gírias, expressões populares, de gestos, de internetês e também de regionalismos, que está ligado aí às características de determinada região geográfica. Então, turma, vamos aos exemplos da linguagem informal. Temos aqui de início, para a gente decifrar, um recadinho, digamos assim, feito pela internet, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, onde a gente vai perceber bastante redução das palavras, né, que é a abreviação das palavras. E aí a gente vai tentar decifrar aqui o que está escrito. Vamos lá? Oi, tudo bem? Tô com saudades demais de você. Quando vem pra cá? Tem novidade? O Gu casou. Não consegui ir na festa. Qualquer dia eu vou te ver.
Me adiciona no Messenger ou me segue no Twitter, Ana Paula. Você tem Facebook? Beijo, rei. Então a gente percebe o quanto se reduziu, né, as palavras, o quanto foi abreviado. E também a questão da pontuação. Então, essa linguagem aqui, que é o internetês, ele está cada dia mais presente entre a juventude, entre os jovens. E aí eles se entendem perfeitamente com essas abreviações aí e conseguem se comunicar dessa forma, ter um diálogo e terem um entendimento entre eles, né? Então, isso vai depender da idade, porque se colocar um texto desse para uma idade, para uma pessoa com a idade mais avançada, ele jamais vai conseguir decifrar, tá? Então, a linguagem informal, ela dá essa liberdade para a gente ter essa comunicação, usar dessa comunicação e dessa escrita. E o internetês, pessoal, ela surge de uma necessidade de rapidez de comunicação nas redes sociais. Como já falei, a juventude, eles se entendem nessa comunicação de redução de palavras, assim como no acréscimo, na substituição de símbolos, de letras e de símbolos, digamos assim, da língua portuguesa para acrescentar as palavras também, né? Nesse outro quadrinho, nós temos o seguinte diálogo. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Não é verdade. Nós percebemos aí o não, o U e o M substituindo o O e o tio, o E com H, aqui já tem um adicionamento do E com H, o H substituindo o acento do E. No próximo quadrinho, nós temos mais um exemplo de linguagem informal. Aê, professora, eu e os brother tudo tipo assim. Não estamos achando maneiro as paradinhas do New Português. Então, aí a gente percebe que o aluno vai conversar com a professora, que coloca um ponto de interrogação, porque ela, por ser professora, usa a linguagem culta, está chocada com a situação de que dele estar falando essa linguagem tão informal com ela, já que ela é tida como mestre, né? E essa linguagem informal é utilizada lá para os brothers dele, né? Não é uma linguagem para ele tratar com o professor, e sim com os brothers dele. Então, aí tem todas as características de uma linguagem informal. Trago aqui também uma poesia de Patativa do Assaré, que é um grande poeta cearense. Ele, para a gente ver que a linguagem informal, ela também é utilizada na poesia e em tantas outras situações, né? Vamos à leitura, então. Sertão, Argente cantou. Eu sempre tenho cantado e ainda cantando tô. Por que, meu torrão amado? Muito te prezo, te quero, e vejo que os teus mistérios ninguém sabe decifrar. A tua beleza é tanta que o poeta canta, canta e ainda fica o que cantar. Nós percebemos aqui nessa poesia uma linguagem informal e também podemos perceber que ela é uma linguagem trazida pelo homem do campo, né? Pelo homem simples.
Nesse poema do Patativa do Assaré, não há respeito às normas gramaticais da língua portuguesa. Porém, a função comunicativa da poesia, do poema, né, é respeitado. Ele consegue transmitir para o ouvinte, o interlocutor, todo o sentimento que ele quer passar. No caso, um sentimento da vida do nordestino, do sertanejo, trazendo aqui o sofrimento, o amor que ele tem pelo sertão. Nós trouxemos aqui também uma charge do Suricato Ceboso, que é um personagem muito famoso do estado do Ceará, que faz sucesso aí nas redes sociais, e onde podemos observar também que ele utiliza uma linguagem informal, regional, né? Usa o regionalismo, assim como na poesia do Patativa do Assaré. Então vamos à leitura. Mãe, tem umas crianças de 8 anos cantando música de funk, se vestindo que nem adulto e ganhando dinheiro. Deixa eu cantar também? Pode cantar, mas tu vai ter que cantar de dupla. De dupla com quem? Tu e a minha chinela. Ah, Maria. Temos ainda essa expressão que é muito comum na nossa região. Aqui na região Nordeste, na parte do Maranhão, nós utilizamos muito essas expressões. Na, minha irmã, agora bem aí. Então, cada região ela tem suas particularidades. Como no Ceará, no Pernambuco, é usado muito as expressões oxe, oxente, não, mas menino. Para cada região existe uma, digamos assim, uma língua particular. No Rio Grande do Sul é usado muito o bordão tchê, né? Aê, tchê. Então, a gente precisa conhecer as particularidades, né? E respeitar as particularidades de cada região. Eu trouxe aqui algumas expressões para a gente observar a construção dela na linguagem formal e na linguagem informal. Vamos lá. Na linguagem formal, digo a você que ela estava lá, diante dos meus olhos, perfeita. Na linguagem informal, ela estava ali lindinha, nos conformes. Nós estamos muito cansados. Na linguagem informal, a gente está muito cansado. Percebam que foi trocado nós por a gente e estamos por tá. Fui à casa da Mariana porque estava acontecendo uma festa divertida. Na linguagem informal, fui na casa da Mariana porque estava rolando uma festa maneira. Trocou a por na, estava por tava, acontecendo por rolando e divertida por maneira. Estou muito ocupado hoje. Estou muito ocupado hoje. Estou foi trocado por tô. Você está em casa? Você está em casa? Aqui houve a situação de trocar a palavra você pela redução de VC, né? A abreviatura VC, estar por tá e casa por KSA.
O empregado julgou tratar-se de um demente. O empregado achou o cara meio louco. Então, trocou, julgou tratar-se de um demente por achou o cara meio louco. Aqui mudou toda uma estrutura, né? Nós percebemos que a linguagem informal, a linguagem do dia a dia, ela traz uma comunicação, ela facilita mais a comunicação, né? No dia a dia, pois nós temos pressa, né? Então a gente vai colocando facilidade em tudo. Não deixamos de falar conforme a norma padrão nos exige e levamos essas situações de facilitar a comunicação. Nós podemos ver que o importante é que, quando nos referimos à linguagem, não existe o certo e o errado, né? Toda variação linguística é adequada para atender às necessidades comunicativas e cognitivas do falante. Então, toda forma de comunicação, ela é correta. Nós só temos que entender que, por nós vivermos em um país tão diversificado, nós temos uma vasta forma de linguagem, né? Nós temos uma amplidão de variação linguística. Nós também precisamos entender que a comunicação, ela é importante e que nós devemos saber diferenciar a formal da informal e o momento onde podemos usar tanto a formal quanto a informal. Deixo a finalização aqui com uma frase onde está bem claro que não existe o certo nem o errado. O que existe é um país com uma grande diversidade linguística, né? Como já foi citado. Então, nós devemos respeitar, aceitar essas particularidades de cada região, né? Que é a regionalidade e também a forma particular ou não de cada um se comunicar. Então, hoje a gente fica por aqui. Um bom final de semana, bons estudos para vocês e até a próxima aula, tá?